Paz do Senhor a todos, eu sou José Rodrigues, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês na EBD em Casa. Hoje iremos estudar a lição de número 13, que tem como título Os Ministros do Culto Levítico. Vimos na aula passada que o culto, a princípio, era algo informal, algo familiar, né? E depois que o povo sai do Egito, Deus aí, ele institucionaliza o culto, né? O culto passa a ser de forma agora formal, através do tabernáculo. Então vimos que com a instituição agora do culto, nós vamos agora trabalhar, né, no caso, os ministros do culto levítico. Já que Deus tinha estabelecido agora o tabernáculo, ele agora ia escolher os ministros para administrar aquele culto levítico. Vimos também na aula passada que o culto deve ser oferecido a Deus, mas esse culto não deve ser oferecido de todo jeito, de toda forma, como alguns pensam hoje. Existem diretrizes, Deus estabelece algumas diretrizes a fim de que o povo pudesse cultuar Ele. Então, da mesma forma, hoje, a gente já viu que não é de todo jeito que se cultua a Deus, não é da forma que eu acho que deve ser, não, mas é da forma que Deus estabelece que o culto deve ser feito. E agora vamos trabalhar as pessoas, né, os ministros do culto levítico. É isso que a lição vai tratar hoje. E para a gente começar, a lição vai tratar quem foi Levi, né? Uma vez que Levi é uma figura muito importante, temos um livro aí derivado do nome dele, o livro de Levítico, temos também o culto levítico. Então, quem foi Levi? Para a gente entendermos quem foi Levi, a gente tem que se reportar à história de Jacó e Esaú, tá certo? De uma forma bem sucinta aí, bem objetiva, para que você possa entender a lição. Jacó, vocês sabem que ele enganou Esaú, era um usurpador, e ele enganou Esaú e pegou e tomou a sua primogenitura aí, a bênção da primogenitura. O que foi que aconteceu? Esaú ficou muito irado com essa atitude de Jacó, e ele agora, com risco, né, temendo a sua vida, ele agora coloca no seu coração, junto com a sua mãe ali, uma estratégia, e ele vai para a casa do seu tio Labão, tá certo? Então ele foge para a casa do seu tio Labão, e o que acontece? Quando ele vai para a casa do seu tio Labão, ele encontra com Raquel. Então, no primeiro momento, ele já se apaixonou por Raquel, era uma mulher formosa, bonita, e da sua parentela ali. Então, ele se apaixona por Raquel, e ali, na casa do seu tio Labão, propôs ali trabalhar 7 anos como uma forma de dote, né, de pagar o dote ali por Raquel, e ele trabalha 7 anos. Quando finaliza os 7 anos, o que é que acontece? Em vez dele receber Raquel, ele recebe Lia, então, que era a sua irmã, que não era tão formosa, não era formosa como Raquel, ele recebe Lia, ou seja, ele foi de certa forma enganado pelo seu tio Labão. Aí, evidentemente, que é uma forma também pedagógica de Deus trabalhar o caráter de Jacó. Por quê? Porque Jacó era um usurpador, alguém que estava sempre enganando seu irmão Esaú, e agora ele está sentindo na pele o que era ser enganado. De fato, o fato é que ele recebeu Lia, tá certo? Mas aí ele não queria Lia, ele amava Raquel, ele recebeu uma semana após Raquel também, mas ele tinha que trabalhar mais 7 anos ali, trabalhando para pagar agora o dote de Raquel. Então, a Bíblia vai dizer que Lia ela ficou desprezada
Por quê? Porque Jacó amava muito a Raquel e Lia aí nessa situação se sentiu desprezada, ficou desprezada. Deus viu essa situação aí de desprezo de Lia e aí foi o que aconteceu. Tornou Raquel estéril e Lia era uma pessoa fecunda. De forma que Lia agora dá um filho a Jacó, o primeiro filho chama-se Rúben, e depois de Rúben vai nascer outro filho chamado Simeão, e o terceiro filho dessa mulher, Lia, desprezada, tem o nome de Levi, é o terceiro filho dela, tá certo? Mas ela vai ter um quarto filho também, Judá, Isacar, Zebulon, e por último ela ainda tem uma filha chamada Diná. Guarda esse nome, Diná. Então o terceiro filho de Lia era Levi. Mais na frente a gente vai ver que vem agora Raquel dando a sua concubina Bila, e ela vai ter Dan e Naftali. Depois vem Zipa, né, a concubina agora de Lia, e vai ter também Gade e Asser. E por último aí, a gente vai ter aí Raquel finalmente tendo um filho na sua velhice, que vai ter José, que é um filho amado. Por isso que José era muito amado. Por quê? Porque foi um filho da sua amada Raquel, e ainda mais na sua velhice ele vai ter José e Benjamim, tá certo? Então é assim que nasce Levi, desse episódio aí que a gente relatou aí. O tópico da lição aí, o segundo vai falar, o subtópico, né, segundo do primeiro tópico vai falar o zelo dos levitas. Como é que a gente observa o zelo dos levitas aí? Num fato que aconteceu. Diná, que era filho, né, que era irmão de Levi, em uma determinada ocasião aconteceu algo triste na vida dela. Ela foi violentada por um cananeu. O cananeu a viu e o violentou, né? E o que aconteceu? Ele comunica ao seu pai. O seu pai então vai à casa de Jacó e expõe a situação que tinha acontecido, mas que o seu filho gostaria de casar com Diná. E foi o que aconteceu. Jacó reuniu os filhos e falou do episódio, e aí os irmãos de Diná ficaram muito irados com essa situação, principalmente Levi e Simeão, tá certo? Então Levi e Simeão propuseram que eles, se quisessem realmente casar com Diná, todos os homens ali cananeus deveriam fazer o processo da circuncisão. E esse processo é um processo, de certa forma, muito doloroso, principalmente naqueles tempos, porque era feito através de pedra. Você pegava o órgão genital do homem, né, e através de pedras afiadas você, então, fazia aquela operação, algo bastante doloroso. A pessoa tinha que ser de bastante coragem para fazer esse ato. Mas o fato que eles aceitaram, todos os homens daquela cidade fizeram a circuncisão. No terceiro dia, que era o pior dia, aquele dia de dor intensa, né? Todos os homens estavam com bastante dor ali, totalmente debilitados. Foi o que aconteceu? Levi e Simeão pegaram a espada, foram e mataram todos os homens cananeus ali. Então ele se vingou e matou todos eles num ato ali de bastante revolta, matou todos eles. Então, o que foi que aconteceu? Quando Jacó soube disso, Jacó ficou indignado com essa atitude dos seus filhos Levi e Simeão. Mas isso, de certa forma, a lição vai trazer aqui com um zelo de Levi ali, um zelo. Ele é alguém que zelou ali pelo nome da família, pelos princípios. Então fez essa atitude aí como uma forma de zelo, evidentemente de uma forma um pouco inconsequente, mas foi alguém que estava ali com esse cuidado com a família, esse zelo, né, conservador ali dos princípios com a família. O fato é que
Quando Jacó estava já para morrer, Jacó aí, quando vai abençoar todos os filhos, Jacó então não trouxe uma bênção específica para Levi, nem para Simeão. E disse que eles iriam ficar espalhados no meio dos seus irmãos. E o fato é que a gente só vai ver agora a menção dessa família levítica aí, da família de Levi, lá em Êxodo, né? Quando Êxodo capítulo 2 vai falar aí que Levi gerou 3 filhos. Esses filhos foram Gerson, Coate e Merarim. Então ele teve esses 3 filhos, e desses 3 filhos vem como se fosse uma subdivisão da família. E aí a gente vai ver no capítulo 2, quando um levita, ou seja, alguém, né, da linhagem de Levi, especificamente da linhagem de Coate, né, esse levita Arão, não é Arão, é Arão, e uma levita também, dessa mesma linhagem de Coate, Joquebede, se casaram. E eles tiveram 3 filhos, Moisés, Arão e Miriam. Tá certo? Veja só, o que acontece? Eles deveriam ficar espalhados conforme, né, a própria bênção aí, a fala do Jacó. Mas, de acordo com a misericórdia de Deus, em relação aí a Moisés, tá certo? A misericórdia de Deus para com Moisés, o que foi que Deus fez? Deus escolheu então os levitas, até porque Moisés era da família de Levi e consequentemente era um levita também. Então, através de Moisés aí, Deus escolhe os levitas justamente para cuidar do culto ao Senhor ali. E aí é justamente quando a gente vê o culto levítico, porque era eles que deveriam administrar o tabernáculo, o culto ao Senhor. Eles eram bastante zelosos. Vocês lembram do episódio ali, quando Moisés subiu ao monte, quando veio aquela idolatria toda ali com o bezerro de ouro, e Moisés então faz então uma convocação quem estaria com ele, e justamente os levitas, com aquele zelo de Deus, se unem a Moisés e mata todos os demais idólatras, tá certo? Então, esse segundo tópico aí vai falar sobre o zelo dos levitas, que começa desde ali o cuidado com sua irmã, como também nessa passagem da idolatria. E aí também vamos falar aqui um pouquinho sobre antes, porém, eu queria falar a aplicação aí, que a gente poderia já tratar a questão da aplicação, que a chamada sempre é de Deus, tá certo? A chamada não é do homem, a chamada para as obras de Deus, para as coisas de Deus, evidentemente que tem que ser de Deus, a chamada é de Deus. Segundo, realize a chamada com zelo, né? Se você tem a chamada de Deus na sua vida, para ensinar, para cantar, seja para fazer qualquer coisa, faça com zelo, não se renda aos modismos. A gente viu ali que Levi, ele era conservador nesse sentido aí da família, dos princípios, e nós também devemos ser, não é? Não se render aos modismos que estão sempre aparecendo aí. Então faça com zelo e com cuidado, e mantenha a tradição dos bons costumes, mantenha essas tradições, aquilo que você aprendeu, esses princípios bons, então que você possa mantê-los e retransmiti-los, não é? Hoje em dia as pessoas estão aí se deixando levar, como eu já falei, pelos modismos, e tem hoje uma mistura muito grande no nosso meio. Uma outra coisa, a vocação sacerdotal dos levitas vai falar o seguinte aí, quem eram os levitas, como a gente já viu, eram aqueles que descendiam da família de Levi. Mas existe uma diferença entre levitas, sacerdotes e sumo sacerdote. Todos eles são derivados
eles são descendentes de Levi, mas existe uma diferenciação deles, tá certo? Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Por quê? Porque os sacerdotes são aqueles filhos diretos, não é? É da linhagem direta de Arão, que a gente vai trabalhar mais na frente. E os levitas são todos aqueles que derivam de Levi, sejam os filhos de Gerson, de Coate ou de Merari, tá certo? Esses levitas foram chamados para o quê? Para fazer o serviço, de uma forma geral, do tabernáculo. Montar o tabernáculo, carregar os utensílios, ajudar os sacerdotes, né? Ajudar Moisés, ajudar Arão, os sacerdotes. Então, o serviço levítico era esse. Diferente do que muitos pensam que é a questão do louvor. Não, o louvor foi introduzido só depois, ali, como a gente viu na aula passada, com Davi. Mas o serviço levita é um serviço mais diaconal, não é? Está mais ligado à questão diaconal, de servir, de montar, de carregar, de ajudar a questão do tabernáculo. Então, que nós possamos, dentro desse princípio aí, fazer as coisas para Deus com amor e com dedicação. Primeira, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, faça conforme as suas forças, com dedicação e amor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes. As pessoas hoje estão mudando muito, crentes itinerantes, né? Vai de um lugar para outro com maior facilidade, muda-se constantemente de setor para setor. Então, mas seja firmes, constante, ou seja, faça a obra de Deus independente de qualquer coisa, vá fazendo, vá trabalhando, não olhe as dificuldades, vá olhando para Cristo e vá fazendo a obra de Deus, constante, sempre abundante, sempre crescendo na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, tá certo? Então, o seu trabalho não é vão, com certeza Deus há de recompensar o teu trabalho, desde que ele seja feito com amor e com dedicação. Então, essa é a vocação dos sacerdotes aí, tá certo? É de trabalhar no serviço de Deus. E agora a gente vai entrar no outro tópico aqui da lição, falando sobre o sumo sacerdote, tá certo? Que é o principal representante. Existiam os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote, que era o representante, o principal representante aí. Ele que apresentava o sacrifício pela nação, ou seja, ele apresentava o sacrifício por todo mundo. Ele apresentava o sacrifício e ele era que fazia a mediação entre Deus, não é? Ele que ouvia a voz de Deus e passava pelo povo. Era o sumo sacerdote que tinha esse papel. Por isso que o Novo Testamento vai trabalhar com Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque só Ele que é o nosso representante maior, só Ele que foi capaz de apresentar um sacrifício por todo o mundo, tá certo? Só Ele que é o nosso mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, por isso que Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote era uma tipologia de Jesus, ou seja, ele era um representante principal aí. E aí, a lição vai trabalhar alguns tópicos. Primeiro, ele tinha que ser descendente de Arão. Os levitas eram descendentes de Levi, tá certo? Arão era levita porque ele descendeu aí de Levi, tá certo? Porém, para ser sacerdote aí, sumo sacerdote, ele tinha que ser descendente de Arão, sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote aí foi o próprio Arão. Quando Arão morre, então
Moisés, aí, antes que ele morresse, já transfere o sumo sacerdote de Arão para o seu filho Eleazar. E quando Eleazar, depois de Eleazar transfere para o seu filho Finéias. Então, a gente vê que tinha que ser descendente aí de Arão, tá certo? Nesse sentido aí. As coisas de Deus devem ser levadas muito a sério. Veja um caso dos filhos de Arão, não é? Quando Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho, que a gente vai trabalhar em lições posteriores. O que foi que aconteceu? Eles morreram. Por quê? Porque as coisas de Deus devem ser levadas a sério, tá certo? Com compromisso sério. Não como a turma está levando aí de forma banal. Então, deveria ser aí essa questão descendente de Arão. Uma outra coisa aí, que o sacerdote era ungido, né, para o ofício. Então, Moisés ungiu Arão. Em orientação de Deus, Moisés pegou Arão e ungiu para que ele pudesse ser apto aí para fazer a obra sacerdotal aí do sumo sacerdote. Depois a gente vai ver um outro tópico falando sobre a vitalício no cargo, é algo vitalício, ou seja, o que era isso? Observe o seguinte, essa questão da vitalicidade fala que o cargo passava de pai para filho aí, tá certo? Da descendência exclusiva de Arão, tinha que ser da descendência de Arão. Então, Arão, perto de morrer, passou para Eleazar, Eleazar passou para Finéias, e assim vai se passando. Agora, com o passar do tempo, houve uma mudança aí, né? Saiu da descendência de Arão. E aí vem só um contexto histórico aí, não para complicar muito, mas só uma questão informativa, que vocês lembram que o povo judeu foi escravizado pelos medo-persas, e foi o que aconteceu. Ciro não disse, olha, pode voltar para sua terra, tá certo? E lá cultuar o seu Deus. Porém, eles não podiam levantar um líder político, não podiam, porque estava submisso a quem? A Pérsia. Mas eles poderiam levantar um sumo sacerdote. Então, esse sumo sacerdote cuidava da questão religiosa e aí tratava também das questões políticas internas, tá certo? Ali do povo hebreu. Então, esse sumo sacerdote fazia essas duas funções, tanto política como sacerdotal. Quando os gregos dominam, fica da mesma forma aí o sumo sacerdote exercendo esse papel aí político e religioso, principalmente, tá certo? Porém, com a morte de Alexandre, vai vir os Seleucidas. E aí vai começar as barganhas políticas, porque esse cargo, que era um cargo religioso, né? Era um cargo religioso, começou agora a servir aos interesses dos Seleucidas, tá certo? E a gente vai ver, então, as trocas aí de sumo sacerdote conforme melhor servisse aos interesses. Então, saiu um pouco aí daquele princípio da descendência de Arão, desse princípio aí, tá certo? Que deveria vir de Arão. Tanto é que vai haver uma revolta mais na frente, a revolta dos Macabeus, justamente porque Matatias, que era um sumo sacerdote, ele não aceitou essas questões de barganha política aí e da questão da helenização. Então vai ter a revolta dos Macabeus, tá certo? É só uma questão informativa aí, mas o sumo sacerdote era algo vitalício aí, tá certo? Porque vinha da geração de Arão. O outro ponto vai tratar servo de Deus, evidentemente, para lembrar que mesmo ele sendo sumo sacerdote, uma tipologia de Jesus Cristo, mas ele era homem infalível, tá certo? Pessoas que estavam sujeito a cometer falhas, como qualquer um de nós. Então, o que requer de cada um de nós vigilância, cuidado, por mais espiritual que sejamos hoje, mas a gente precisa ter cuidado para que amanhã não
estejamos aí passando por um processo difícil na nossa vida. Amém? Então, esse é um outro tópico. E agora, o tópico seguinte, direitos e deveres dos levitas, de uma forma geral. Né? De uma forma geral, os levitas aí deveriam viver do altar. O que é isso? Quando na divisão das terras, né, quando Josué dividiu as terras ali, na terra de Canaã, todas as tribos receberam sua porção, menos a tribo de Levi. Não receberam porque eles tinham esse papel aí de oficiar no tabernáculo, no culto, e eles não receberam nenhum território, nenhuma tribo, tá certo? Eles habitavam em cidades que eram cedidas a eles, então eles habitavam em cidades. Eles viviam exclusivamente das ofertas, dos sacrifícios que era levado ao templo, então eles viviam aí das ofertas que eram levadas ao altar. Então por isso que viviam do altar, eles viviam de forma exclusiva, não trabalhavam, viviam exclusivamente no serviço do altar aí, tá certo? O outro ponto vai falar santificar-se ao Senhor. Claro, eles deveriam ser o exemplo maior de pureza, de santificação. Por quê? Porque eles estavam lidando de forma direta ali com o tabernáculo que era a morada de Deus, representava a morada de Deus, a arca da aliança, a presença do Senhor. Então eles deveriam ser exemplos aí de santificação, de pureza, né? O sumo sacerdote carregava aí no peito essa faixa, né, falando sobre a santidade. Então, eles deveriam ser exemplos, tá certo? Sempre exemplo. E o outro tópico vai falar tornar-se uma referência, tanto espiritual como moral, claro. No mesmo princípio aí, eles eram exemplos, deveriam ser uma referência, tanto espiritual e moral. Observe que nós também somos sacerdotes de Deus, conforme 1 Pedro 2:5. Hoje nós somos um sacerdote, uma nação santa, escolhida por Deus, e como tal nós devemos também viver uma vida de santidade. A Bíblia diz: sem buscar a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então a gente deve buscar viver uma vida de santidade, uma vida exemplar aí na questão espiritual e também na questão moral, né? Nós devemos ser exemplos em tudo, tá certo? Então nós devemos ser santos e exemplos, e devemos ser zelosos na obra de Deus, buscar sempre fazer as coisas com zelo, com amor, com dedicação, sem partidarismo, né? Às vezes as pessoas estão fazendo a questão do partidarismo aí, querendo fazer para A ou para B, mas nós devemos fazer para Deus, com amor e com dedicação, sendo exemplo e sendo santo. Claro que nós não estamos aqui no estágio de perfeição, mas devemos buscar sempre estarmos com a vida santificada, uma vida mais próxima de Deus, em comunhão com Deus. Espero ter lhe ajudado nesse comentário, sempre objetivo, a fim de que você possa entender a lição e que você continue orando, se inscreva no nosso canal e até a próxima, em nome de Jesus.